Calvário de Libertação, segunda parte, capítulo 5. As mãos do destino trabalham. O Dr. Hernandes não se atreveria a levar adiante a ameaça proposta a Dona Maria Leonor. As almas atormentadas alardeiam virtudes que não possuem, procedendo com falsa honestidade, porém receosos das próprias falhas. A boa senhora, com ninguém, nada comentou sobre a infeliz altercação. Naquele lugar, porém, qualquer elevação de voz chamava a atenção pela exiguidade de espaço entre as casas. Algumas pessoas, assim, acompanharam a explosão final do médico e se colocaram em posição de socorrer a senhora, caso se complicasse a situação. Felizmente cessada com brusquidão. Como não se queixasse, respeitaram-lhe os sentimentos silenciosos. Nesse ínterim, chegou-lhe uma carta do cunhado, narrando-lhe o agravamento da saúde de Dona Lídia. Explicava que a cada dia mais se lhe abatia o ânimo. Envelhecida e triste, acompanhava o desmoronar dos bens. Estes haviam sido miseravelmente dilapidados por funcionários inescrupulosos, sendo realizada uma asta pública do espólio, cujo resultado foi dividido entre os herdeiros. A parte pertencente a Roberto Domênico encontrava-se depositada em juízo à disposição do curador. A esposa do presidiário não tocou em qualquer moeda, desde quando informada de tal providência, aguardando a recuperação do marido ou a maioridade dos filhos. Enquanto tivesse forças, permaneceria no trabalho para manter o lar. Tal propósito vinha sendo mantido com régio escrúpulo, dignidade dos humildes. O cunhado André instava em mandar buscá-la, a fim de atender o anseio da genitora moribunda. Antes, ela havia externado o desejo de visitar a nora, inteirar-se dos seus problemas, socorrê-la. Adiando a viagem que não se concretizara, tombara impedida de fazê-la. Demonstrara imenso carinho, com entranhado interesse de dialogar com ela, receber-lhe a visita. Ele solicitava o esforço da sua locomoção. Iria buscá-la e os sobrinhos, assim fosse marcado telegraficamente o dia que não podia ser postergado. O assunto era urgente. A destinatária meditou no conteúdo da missiva com atenção. Sempre dedicara imenso respeito à progenitora do marido, que lhe foi um elevado atestado de grandeza moral. Repassou as cenas e a altivez de que se fizera objeto por ocasião dos lúgubres acontecimentos e resolveu-se por visitá-la naquela hora de despedida terrestre. Os últimos 7 anos haviam-se passados lentos e assinalados pelas dores. As alegrias únicas eram os filhos, o conforto das amizades que conquistara e o tesouro dos contatos espirituais que a sustentavam. Compreendendo que urgia aquecer, telegrafou ao cunhado, aprontando-se para seguir com ele 2 dias depois. A viagem, relativamente longa, 5 horas de automóvel pela estrada poeirenta, exaustiva para sua fragilidade, foi um encanto para as crianças. Ela própria também se beneficiou, apesar das dificuldades. André, muito gentil, modificara o conceito que formulara negativo contra a cunhada, desde que a conhecera. Admirava o estoicismo da senhora, assinalada por vários marcos dos sofrimentos e da escassez de recursos. Nunca se aproveitara dos vínculos familiares para solicitar ajuda alguma. Jamais se beneficiara de qualquer posse dos parentes. Sua atitude discreta, o devotamento e a cuidada educação que ministrava aos filhos desnudava-lhes as elevadas conquistas morais de que se exornava.
parando aqui e ali para auxiliá-la no refazimento, apontando atrativos na rocha erosada ou nos campos ondulantes, ele fez questão de demonstrar-lhe apreço e amizade. Não se referiu ao irmão encarcerado, nem ela, com a discrição habitual, formulou qualquer indagação perturbadora. A chegada ao lar dos familiares foi comovedora. A cunhada Zuma, esposo e filhos, a senhora de André e filhos, enlaçaram-na com muita simpatia, enquanto as crianças facilmente se identificaram nos seus interesses comuns. A respeitável enferma tivera os seus padecimentos agravados após a saída de André, e o médico fora convocado de urgência. Aguardava a nora com iniludível ansiedade. O filho adentrou-se pela recâmara para preparar a mãezinha, de modo que não se emocionasse, em excesso, no reencontro com Maria Leonor. Esta, depois de instalada com os filhos em uma ampla peça interior, banhou-se e aguardou o momento de visitar a querida sogra. Enquanto esperava, entregou-se à oração. Aquele momento significava muito para ambas. No pórtico exterior da imortalidade, devem ser expressos todos os tormentos que possam perturbar aquele que se apresta a se adentrar pelo país da vida maior. Para quem fica por mais algum tempo, faz-se imprescindível contribuir com o melhor disponível, preparando-se por sua parte para o momento porvindouro que ninguém se exime de enfrentar. A prece deu-lhe calma. Sentia-se em condições de falar com a benfeitora e mãe do seu marido com tranquilidade, convicção sobre a sobrevivência do espírito. Sentia que lhe poderia ser útil naquele importante momento da vida. O nascimento é de alta magnitude para o ser que recomeça a jornada humana. O morrer, despojar-se dos condicionamentos e dependências demoradamente vivenciados, não é de somenos importância, devendo merecer cuidadosos esforços para que se colime o fenômeno sem amarras constritoras que se demorem, nem tarefas que não concluídas transformem-se em prisões de remorsos desnecessários. A recâmara, ampla, alcatifada, iluminava-se parcimoniosamente, a fim de que a claridade não inquietasse a enferma, necessitada de repouso, de refazimento. Recostada em grandes almofadas forradas de alvinitente linho, a senhora, muito pálida, com dispneia, recebeu a nora com emoção compreensível. A recém-chegada desdobrou-se e abraçou-a com meiguice, envolvendo-a em forte magnetismo de entranhado amor. Com os olhos marejados de pranto e a voz embargada, Dona Lídia segurou a mão da familiar. O rosto adquiriu positiva tranquilidade, refletindo a luminosidade interior, a gratidão da enferma. Eu não poderia partir da terra sem vê-la pela última vez, confessou a mãe de Domênico. Felicidade, portanto, tê-la aqui com os meus netos. Havia-os osculado naquele momento, trazendo-me de volta a lembrança querida do meu inditoso filho encarcerado na loucura. Mamãe, exclamou Zuma preocupada, você não pode nem deve emocionar-se. Recorde-se das recomendações do Dr. Abraão. Com a sua saúde, quaisquer dificuldades encontrarão respostas e soluções. Não desta vez, minha filha. Eu sei que o meu tempo se encerra. Concluída a minha tarefa, sabendo os ditosos nos seus deveres, cumpre-me liberá-los das preocupações em relação a mim. Mamãe, não diga isso, interrompeu-se a filha, realmente comovida. Você é a luz dos nossos dias que jamais nos causou problemas. A preocupação, o zelo são as flores do amor que vicejam no coração vigilante de quem se devota ao anjo da sua existência.
Eu sei. As saudades, porém, de Edmundo são muitas. Ficarei com ele, aguardando vocês, depois de suas tarefas, quando nos voltaremos a reunir numa família ditosa. Eu sei que morrer não é destruir-se. Creio que os nossos mortos nos aguardam, e se é que cumpriram bem na tarefa os seus deveres. Que lhe parece, Maria Leonor? Estou de pleno acordo, senhora. Também eu tenho essa certeza, a de que todos os nossos afetos não se desintegram com a morte. Mais ainda, que eles nos ajudam, tanto quanto os inimigos nos prejudicam. Dar à morte outra interpretação é negar a vida. Eis porque ele desejava falar. Gostaria de partir com a consciência tranquila em relação ao meu filho proscrito e a você. Rogar-lhe perdão pelas aflições que lhe causamos por preconceito infeliz e por precipitação indesculpável. A presença da morte concede visão da profundidade e claro discernimento das ocorrências. A fatalidade desse fenômeno inadiável como que impõe reexame e reconsideração de atitudes. Desculpe, amiga querida, atalhou a nora. A senhora sempre me constituiu um modelo de virtudes que gostaria de imitar, jamais me causando qualquer dano. Porém, combatia por orgulho antes de a conhecer. Era natural. Qual é a mãe que não o faria? O nosso desejo de mães é ofertar aos filhos o que seja de melhor. E como é compreensível, além do santo amor, que poderia a minha pobreza ofertar a Domênico? O que lhe deu? Honra, fidelidade, devotamento, sacrifício, esses valores inestimáveis e raros. Doou-lhe filhos sadios e belos, que a sua vigilância e dedicação farão homens de bem. Por isso rogo-lhe perdoar-me pelo quanto eu poderia ter feito de bem e não o fiz. Não só o arrependimento me balbucia ao coração e põe-me nos lábios essas palavras, mas também a certeza íntima de que você amparará o meu filho infeliz, sendo-lhe a porta aberta para o retorno, se algum dia Deus lhe permitir essa felicidade. Quanto ao perdão, nada lhe posso conceder por muito amá-la, nunca havendo guardado ressentimento, pois jamais houve motivo para tal. Sobre o retorno de Domênico, Deus o salve. O quanto desejo! Em minhas orações à Santíssima Senhora, suplico-lhe a bênção de favorecer-me a oportunidade de ajudar o meu esposo. Ele nunca me saiu da mente ou do coração. Eu sei, prosseguiu a enferma, que apresentava melhor facilidade de expressão, qual se a saúde lhe houvesse minorado de súbito os sofrimentos. Que os meus filhos não lhe negariam guarida e proteção. Seria, porém, mais difícil para ele ajustar-se. Não o inocento de todo. Algo me diz, no santuário da maternidade, que aquelas desditas do passado nunca poderão ser explicadas na terra. Qual um quebra-cabeças, aqui não se encontram todas as peças para armar-se o quadro corretamente. E temo que o anjo encarregado dos destinos maus não encerrou a sua tarefa. Olho em relação ao futuro e o vejo sombrio, cheio de amarguras. Apiedo-me de você, minha filha. A mão de Dona Lídia comprimiu a destra da nora, emocionada, invadida por auge do suor. Também ela pensava assim. No recôndito d'alma, pressentia que a sua taça de amargura possuía muito líquido a ser sorvido. Desconfiava de que a assistência espiritual de que se via objeto constituía-lhe mais um socorro preventivo do que outra coisa, porque reconhecia a própria pequenez e a falta de méritos. Meditando, descobria-se vivendo duas vidas.
interpenetrava ou dos bastidores da consciência, naquele mundo profundo de arquivos, levantava-se outra mulher que a aturdia, arbitrária e orgulhosa, com a qual se identificava como se fosse ela própria noutra circunstância, que lhe parecia fantástica, difícil de entendida na sua significação real e profunda. Cecília lhe falara sempre sobre os infortúnios que lhe sucederiam. Neles, a presença de Roberto Domênico fazia-se verdadeira obsessão. Não se pôde alongar as reflexões. A voz débil da enferma trouxe-a de volta à realidade. Providenciei para que não lhe falte nada, a você e aos meus netos. André se responsabilizará por prover suas vidas do necessário para a manutenção dos 3. Não necessitamos de muito, amada benfeitora. Perdoa-me, mas nada nos falta. O trabalho humilde nos tem provido do indispensável, e depois o futuro das crianças está cuidado, conforme a dedicação da família e os haveres que o Senhor Edmundo lhes legou. Não bastam, minha filha. As moedas foram postas no mundo para diminuírem o sofrimento, resolverem alguns problemas, ajudarem nas trocas a que se destinam. Encontrava-se muito pálida. Sentia-se que a morte se lhe acercava do leito e o tempo fugia rápido. Depois disto aqui, olhou em derredor, abarcando o espaço do dormitório. Quando tudo estiver encerrado e antes de você retornar à casa, visite Domênico, eu lhe peço. Faça-o por mim, que nunca me atrevi a tentar. Dona Maria Leonor experimentou um choque quase fulminante. No inconsciente, ela sabia que a moribunda lhe faria tal solicitação. Emudeceu, vencida por desordenadas emoções. Eu sei o fardo que lhe deponho sobre os ombros frágeis. Deus a fortalecerá, sua presença o ajudará. André providenciará com o curador apenas um momento. Quem sabe? A enferma agitou-se. Zuma pediu ao irmão para buscar o médico com urgência. Não desta vez, balbuciou ofegante. Não será necessário. Falta pouco tempo. Que horas são? Já amanhece? Não, mãezinha santa, respondeu a filha que se controlava com hércules esforço. São 11 horas e pouco antes da meia-noite. Meu Deus, amanhece. Os servos começaram a chorar baixinho. Ouvem a música que vem de cima? Que bela! As vozes cantam. Quem são? Mamãe, você está delirando. Mamãe, não nos deixe. As pessoas ajoelharam-se em volta do leito, orando em silêncio. André comprimiu o peito. Dona Maria Leonor percebeu a claridade diamantina que inundava o recinto e viu destacar-se a nobre Cecília. A veneranda benfeitora, sem dizer qualquer vocábulo, revelou que aquele era o momento da desencarnação de Dona Lídia. A sensitiva acarinhou a mão da amiga e falou bondosa com segurança. Essas são as vozes de seres felizes recebendo-a na pátria. Esteja tranquila. Deus a abençoe. Dona Lídia adentrava-se nas vibrações do além-túmulo, embora ainda imantada ao corpo. Como são belas! Que, mãezinha? A música, a claridade. Não nos abandone na terra, mamãe. Que será de nós? Deus cuidará, minha filha. Ouça a música. André segurou a irmã, igualmente comovido, sem palavras. As crianças maiores desataram em pranto. Uma serenidade dominadora invadiu o ambiente. O choro era natural, não havia desespero, mas dor, saudade, gratidão, amor, no momento superlativo e final da vida no corpo. Salve, rainha, a moribunda de convicção católica,
tentava repetir uma oração tradicional do seu culto. Eu a vejo. Edmundo está com ela. Vem buscar-me. Oh, meu Deus! Nenhum estertor, nenhuma desesperação. Estava morta. Morrera com dignidade e a nobreza com que sempre vivera. Mors ultima ratio. Nota 29. A morte é a razão final de tudo. Passados os momentos mais difíceis de preparação do cadáver e sua imediata transferência para a ampla sala de entrada, iniciou-se o velório. Servos foram despachados para notificar pessoalmente outros familiares e amigos íntimos, e ao raiar do dia foram tomadas as providências para a inumação. O sacerdote celebrou uma missa de corpo presente na catedral, e o féretro, com grande séquito, foi conduzido ao cemitério. A família enlutada soube honrar a memória da extinta, mantendo o equilíbrio possível. Modernos psiquiatras e psicólogos, apoiando-se em experiências em torno da questão da neurose, instam para que as exéquias não percam os aparatos ritualísticos a que se fixam diversas facções religiosas. Afirmam que estes, às vezes excêntricos, redundam salutares para os que ficam, os familiares e amigos mais afetuosos. Segundo tal opinião, as pessoas durante os cerimoniais têm tempo de se acostumar com a ideia da morte, liberando-se do trauma decorrente do choque através da catarse da dor e desespero que devem ser exteriorizados. Os ofícios laudatórios, o embalsamento para postergar a cerimônia do sepultamento, alongando-a, teriam um alto valor terapêutico preventivo em face de prováveis futuras depressões, frustrações e angústias que se originam a partir desses momentos. Se colocada a questão do ponto de vista nihilista em torno da sobrevivência do espírito e o que ocorre neste conceito de natureza materialista, a justificativa e o método de encarcerar-se a morte seriam válidos, por esta significar o ato final, o fechar da cortina da vida. Diante da sua inevitabilidade, do seu inexorável consumir, quanto se fizesse por adaptar a mente a aceitar o seu fatalismo destruidor, deveria ser investido, como também tranquilizando os familiares de que haviam oferecido o melhor, repartido inclusive as penas, como realmente acontece. Todavia, mesmo em tal caso, o programa da morte deveria ser encetado muito antes de sua consumação em cada dia da vida, desde que esta não fosse eterna, justo que se criassem condições de encarar-lhe o termo como fato normal, sem a emoção das surpresas traumatizantes. Se posto o problema sob a angulação espiritualista, cujo desdobramento se refere à vida, não há como concordar com a colocação da validade das exéquias e da vazão do desespero dos que ficam no corpo. Duas questões fundamentais assomam. Primeiro, a da certeza do reencontro como decorrência da própria sobrevivência. Segundo, o estado emocional dos que permanecem no corpo físico contribui para a tranquilidade ou desespero de quem parte, considerando-se que a comunicação psíquica entre os seres não cessa com a morte, antes mais se intensifica. As mensagens mentais de angústia, de revolta, de acusação ou serenidade, alegria e esperança chegam aos desencarnados, produzindo efeitos equivalentes ao conteúdo dirigido. Tornam-se ditosos ou desventurados em face do que a sua memória inspira, dos resultados da sua ação terrena realizada. É incontestável que a aceitação da sobrevivência não anula a dor imposta pela separação física. A saudade, às vezes, lancinante a necessidade de contato. Apesar disso,
alenta com a esperança, ameniza a angústia ante a expectativa dos reencontros ditosos, encoraja em face da inspiração e do intercâmbio que se pode manter com os desencarnados. As exéquias lúgubres, os sermões exaustivos, o cerimonial automático funcionam negativamente, aturdindo, desesperando os recém-desencarnados que, por seu turno, não se prepararam a tempo para a viagem que todos são obrigados a empreender. De real e profícuo, bem o considera-se a morte como parte da vida, que é toda uma estrutura única, a expressar-se em formas orgânica e espiritual, transitória e contínua. A morte só é solução para quem não sabe o que é a vida, até o momento de despertar para a realidade do existir. A instância dos familiares, Dona Maria Leonor, para não ser indelicada, ficou mais alguns dias na residência de André, onde vivia sua sogra. Procurando enfrentar sem mais adiamento a visita ao manicômio, a senhora solicitou ao cunhado que fossem tomadas providências com o curador de Domênico, concentrando-se o compromisso para o dia imediato. O homicida encontrava-se em total desequilíbrio, numa enfermaria coletiva, recebendo assistência mínima por força das circunstâncias. A família, através do curador, buscava suprir quaisquer deficiências, impedindo que ele tombasse inerme nos pátios superlotados, onde a criatura retornava pela força mesma da enfermidade e pelo abandono a que era arrojada a condição primitiva de animal irracional. O irmão André preferiu ficar nas dependências administrativas, recusando-se visitar Domênico, a quem não conseguia perdoar. Receava, talvez, o encontro com a dor, com a condição lastimável do familiar, e poupava-se, refugiando-se em desculpa imprópria. A esposa preparara-se mediante a prece para o reencontro, transcorrido ao largo período. Conservava a imagem vigorosa do esposo que não voltara a ver esculpida nos painéis mentais. Ansiedade e receio alternavam-se e uniam-se na sua emotividade. Interrogações que não tomavam corpo bailavam na mente em rigorosa disciplina fixada na prece de socorro a Jesus. O frenecômio imenso ficava guardado atrás de altos muros, um pouco afastado do centro da cidade. Fora construído especialmente para acolher os alienados mentais. Todavia, encontrava-se em lamentável estado de conservação. As duas amplas salas, masculina e feminina, eram separadas por 2 pátios cada, de altas paredes infectas, onde se aboletavam os casos mais graves. Além das 4 enfermarias na parte inferior de cada bloco, ficavam os quartos fortes, verdadeiras celas solitárias, onde eram arrojados e quase sempre esquecidos os violentos, os agitados. Na promiscuidade dos pátios, onde enfermeiros irresponsáveis e cansados pelo aturdimento geral, agrediam e eram agredidos, como nas solitárias. O asseio vivia desleixado, e os pacientes chafurdavam nos dejetos. Nas enfermarias, ao menos havia alguma assistência. Ali se encontrava no leito o inditoso marido de Dona Maria Leonor. Ela se acercou. Por pouco não o reconheceu. A face, escalavrada, pálida, na auréola negra da barba maltratada e da cabeleira basta, cortada rente à testa larga, e os olhos grandes, parados, inexpressivos, fitando coisa nenhuma, o abandono do corpo. Muito magro e debilitado, provocou um choque rude na sensível senhora. O ambiente psíquico era pestilencial, compatível com o recinto físico. Ela não pôde sopitar as lágrimas. Sentiu-se opressa, por pouco não desmaiando. Segurou-se ao leito de metal onde ele jazia respirando
hebetado, inconsciente ou semi-inconsciente, aliado a tudo, a todos. O médico que os acompanhava, ela e o curador, meneou a cabeça desanimado, confirmando que o paciente ouvia, sentia, via, sem compreender nem raciocinar. Ali, a vida era vegetativa, toda bloqueada, quase morta. Do ponto de vista psiquiátrico, talvez o fosse, mas não da posição real, como veremos em momento próprio. A esposa, compungida, aproximou-se, vacilante, e chamou-o com a doçura que só o amor pode lograr. Roberto, meu bem, sou eu, Maria Leonor. Não houve reação. Ela segurou-lhe a mão esquelética, acarinhou-a e repetiu. Roberto, lembre-se de mim. Roberto, eu sou a sua esposa, Maria Leonor. Ela viu, então, Cecília aplicando vigorosas energias no enfermo e percebeu que aquelas forças o penetravam, enquanto um fumo escuro, fétido, espesso, dele era expelido. Subitamente ele estremeceu, pestanejaram os olhos, resmungou alto e ininteligível, e fitou-a com os grandes olhos claros, parecendo identificá-la. Maria Leonor, Roberto, Maria Leonor, sua mulher, estou aqui. O alienado movimentou-se no letargo, balbuciou algumas palavras desconexas, os olhos nela cravados, tentou erguer-se e caiu novamente no estado anterior. Ante a surpresa, o psiquiatra explicou o terminante. Crise de delírio que às vezes ocorre sem mais amplas perspectivas de melhoras. Houve alguma antes, doutor, com ele? Perguntou a esposa, emocionada, gentil. Deve ter havido, é claro. Ele não o sabia, supunham. Dona Maria Leonor estava certa, porém, de que fora ouvida e identificada. Relâmpago abençoado acudiu-lhe a ideia de que havia possibilidade de uma recuperação. No íntimo, ela o sabia. Foi, portanto, com a esperança que se renovava que ela se retirou do hospital. Sucintamente deu ciência do fato aos cunhados, que, embora não acreditassem numa recuperação, nem o desejassem, reconheçamos, preferindo que tudo permanecesse sepultado, a pouparem-se perspectiva de novos sofrimentos, de alguma forma se rejubilaram. Era tão remota a possibilidade que eles já não a temiam mais. Por ignorarem-se as determinações divinas, os prognósticos humanos são sempre passíveis de equívocos, mesmo quando apoiados em aparentes concretas realidades. A vida é constituída de surpresas de vários portes e diferentes matizes. A roda dos seus acontecimentos sempre volta ao lugar de origem, apesar de, noutras condições, em circunstâncias outras.